aqui hoje para falar sobre amizade. Você sabe como escolher suas amizades? Pois é, a Bíblia vai falar de uma mulher chamada Ruth. Ela tem um livro na Bíblia exatamente só para ela. Porém, não é com ela que começa essa história, não. Essa história começa com Noemi. Noemi foi com seu marido e seus 2 filhos para uma terra desconhecida, né? Por conta que onde ela estava acontecendo naquela época muita miséria. Então, Noemi, ela viveu lá por alguns anos com a sua família, até que seu esposo morreu. Ela teve, no caso, 2 filhos, né? E esses 2 filhos se casaram com as moabitas e aconteceu uma tragédia também, que esses 2 filhos morreram. Então, Noemi, ela não viu outra alternativa. Ela ficou sabendo que na sua terra, onde ela morava, onde ela nasceu, né, havia voltado a prosperidade. E ela resolveu voltar para casa. Quando ela resolveu voltar para casa, ela falou com as suas noras o seguinte: volta para casa dos seus pais. Eu não consigo mais dar filho para vocês não têm com quem se casar, então eu não consigo dar nenhum futuro para vocês. E essas 2 noras, uma delas chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. Então, com isso, a Orfa falou assim: ok, vou voltar para casa dos meus pais, vou viver a minha vida. Mas Ruth não. Ruth falou assim: aonde a senhora for, eu vou. Seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Então as 2 voltaram. Estou resumindo bem a história de Ruth, tá? Já que eu tinha colocado nos meus stories, se alguém conhecia a história dela. E aí começa a peleja de Ruth, né? A Ruth virou muito amiga da sua sogra, muito amiga da sua sogra. E elas voltaram para a terra onde que Noemi nasceu, onde Noemi realmente era nata daquela terra. E as pessoas falavam: nossa, Noemi voltou. Só que Noemi estava tão amargurada, mas tão amargurada por conta da tragédia que tinha acontecido em sua casa. Ela tinha perdido o esposo e os 2 filhos, que ela falava: não me chame de Noemi, me chama de Mara. Mara vem significar amargo. Então, ela já estava idosa, né? Ruth ainda com todo o vigor. Ruth deixava Noemi, sua sogra, em casa e ia trabalhar para poder sustentar as 2. Naquela época, uma mulher idosa e ainda sem um marido, sem um homem para poder sustentar, né, ela podia até passar fome. E nesse caso dessa história são 2 mulheres assim. E a Ruth então deixava Noemi em casa e ia trabalhar. A Bíblia fala que ela ia para o campo para poder colher o resto que os ceifeiros deixavam, né? Porque na lei elas podiam catar realmente, assim, se a gente for analisar bem, seria realmente os restos. E certa vez, o dono de uma das terras que Ruth estava começou a passar por ali e falou assim: quem que é aquela moça que está agachada, né, catando colhendo o que tem no terreno? Aí falaram para ele que era a moabita Ruth, que tinha vindo das outras terras com Noemi. Então, ele se agradou dela. Nisso que ele se agradou dela, ele falava assim com seus empregados: olha, deixa cair as espigas melhores, deixa que ela pegue, deixa ela levar para casa o melhor. E assim foi acontecendo. E Ruth percebeu que ela havia chamado a atenção. E ela comentou com a sua amiga, com a sua sogra, Noemi. E Noemi falou: olha, ele é da nossa família. Existe uma possibilidade de acontecer um casamento. E resumindo a história, a Noemi falou assim: olha, se você seguir os meus conselhos, pode acontecer dele se interessar mais por você. Não só pela sua beleza, mas você pode se aproximar mais dele. E ela foi seguir os conselhos da sua sogra. Os conselhos da sua sogra foi que aconteceu numa festa, onde tinha muita abundância, né? Onde ele estava bebendo, se fartando e tudo. Antes dessa festa, Noemi falou assim com a Ruth: olha, você vai se banhar, ficar bem cheirosa, vestir um dos melhores vestidos e vai ficar lá quietinha. Quando ele estiver, depois que ele comer e beber, que ele for dormir, faça o seguinte:
cubra os pés dele, ou seja, deixe ele quentinho, né? E fique por ali. Enfim, depois disso tudo, né? Aconteceu que Ruth se casou com Boaz, que era o dono da terra toda. Ou seja, resumindo, por conta de uma amizade entre uma sogra e uma nora, essa nora conseguiu um casamento milionário, né? Vamos dizer assim. Ele era um dos mais ricos daquela época e ela se tornou uma mulher importantíssima, né? Porque a Bíblia vai falar que Boaz, ele é filho de Raabe, e Raabe, ela está na árvore genealógica de Jesus. Ou seja, com quem que Boaz teve um filho que vai chegar lá na genealogia de Jesus. A minha pergunta de hoje é: como estão andando as suas amizades? Como você tem escolhido as suas amizades? As suas amizades têm te dado bons conselhos que vão fazer você progredir? Ou têm dado conselhos que você sabe que não vai levar para lugar nenhum, mas curte o momento? A vida é uma só, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Quantas pessoas já não ouviram isso? Né? Nessa história, a Ruth, ela poderia ter seguido o conselho lá atrás da Noemi e seguido como Orfa fez. Podia ter falado assim, realmente eu vou embora. E seguir a Orfa. Imagine se ela fosse a melhor amiga da Orfa. Não se fala mais. A Bíblia não fala mais, nem toca no nome dela. Mas na Bíblia a gente tem um livro todo escrito com o nome da Ruth. Olha a importância que essa mulher teve. Então, nessa noite eu só vim mesmo dar esse recadinho. Como andam as suas amizades? O que você tem escolhido para as suas amizades? Espero que tenha te ajudado a refletir. Esse é o meu recadinho. Eu sou a Débora Oliveira. Tchauzinho.